Também aqui na região Tocantina, 2020 foi o ano marcado pelas mudanças provocadas pela Covid-19. Mudanças não somente no comércio, mas na vida de quem perdeu parentes, amigos, familiares e colegas de trabalho para a Covid. Em janeiro, antes de todas as mudanças, a Imperatriz ganhou um centro de monitoramento do trânsito. Essas câmeras elas servem para monitorar os veículos que estão dentro da cidade em tudo, com relação à segurança pública e em relação ao trânsito. Tem os radares que também estão sendo instalados para a gente diminuir a velocidade e a consequência é a diminuição do número de acidentes. Casos graves de violência chocaram os moradores aqui da região, como o do sargento que foi espancado após uma briga de trânsito. Um detalhe que chamou atenção: o sargento Félix estava com a arma de propriedade particular dentro do carro e mesmo depois de agredido, evitou usá-la. Mas ainda assim eu consegui manter todo o equilíbrio, claro, né? Pelo preparo que a gente já tem de 25 anos de corporação, todo um treinamento, consegui manter a calma, graças a Deus, para que não fizesse algo pior, claro, né? A descoberta da mulher que é suspeita de matar o marido e tentar culpar a sogra pelo crime. A polícia, inclusive, acredita, diz que desde o início da investigação, acreditou que a esposa da vítima é quem teria cometido este crime e não a idosa, que foi apontada lá pela esposa da vítima como sendo a autora do crime, ou seja, a idosa de mais de 80 anos, segundo aquelas primeiras informações que teria tirado a vida do próprio filho, o homem identificado como Adão. E os ataques a ônibus e a prédios públicos. 2 subiu já com os galões, falando no dinheiro e tocar fogo no ônibus e no celular. O coronavírus mudou o modo de vida de todo mundo. Eu mesmo, com anos de profissão, nunca imaginei que passaríamos por dias tão difíceis. O jeito foi se adaptar. Começamos a usar máscaras nas reportagens externas e seguir uma série de protocolos. A fronteira do estado foi fechada, mas isso não impediu que as pessoas tentassem atravessar para chegar ao Maranhão. A polícia militar precisou interromper a viagem de passageiros de um ônibus que vinha de São Paulo e entrou no Maranhão pela ponte sobre o rio Tocantins, no município de Estreito, cerca de 120 quilômetros de Imperatriz. Quando morreu em Imperatriz, a primeira vítima da Covid, tivemos um susto. Ficamos em pânico e de luto. Os heróis que perderam a batalha para o inimigo invisível também não poderiam ser esquecidos. Como homenagem ao colega, os profissionais de saúde do Socorrão se posicionaram em frente ao hospital com balões brancos, cartazes e cantando um louvor para dar o último adeus a Antônio. Ainda se vier, noites traiçoeiras, e a cruz pesada for, Cristo estará contigo, o mundo pode Uma demanda antiga foi atendida, a retomada em agosto das obras de duplicação da passagem urbana de Imperatriz. Os trabalhos foram paralisados em outubro de 2019, segundo o DENIT, por falta de recursos financeiros. Hoje, o próprio DENIT diz que tem à disposição 23 milhões de reais para concluir a obra. Foi dada a ordem de serviço para a construção do novo Hospital Socorrão de Imperatriz. Quando for concluída, a unidade vai beneficiar toda a região sul do estado. A emissão da ordem de serviço para a construção do novo Socorrão de Imperatriz, o Hospital de Urgência e Emergência da região Tocantina, é um marco histórico e atende a um anseio da população de décadas. Em andamento também a construção do Anel Viário de Imperatriz, importante obra que desafogará o trânsito na cidade. Além disso, o Hospital de Amor também está sendo construído e atenderá pacientes com câncer de toda a região tocantina. O Hospital de Amor para Imperatriz foi acertado pelo senador Everton, do PDT Maranhão, com a diretoria da entidade, após visita ao Hospital do Câncer de Barretos, em São Paulo. O investimento é de 40 milhões de reais. Quanto mais nós investimos para podermos prevenir, será muito melhor. Nas eleições, o Sistema Difusora deu amplo espaço a todos os candidatos. Sabatina e um debate foram realizados.
O debate da Difusora Sul foi uma grande oportunidade para os eleitores avaliarem o que pensam os candidatos a prefeito de Imperatriz. Durante 2 horas, um confronto de ideias e propostas sobre a segunda maior cidade do Maranhão. E no final de ano, uma mega operação contra o crime cibernético mobilizou dezenas de policiais. Aqui em Imperatriz, mais de 30 pessoas foram presas. Nós tivemos a primeira fase dessa operação em fevereiro desse ano aqui na cidade, onde 10 pessoas foram presas. Produzimos provas com apreensão de computadores. Então, logo a apreensão desses computadores e a notícia Crime no Bank, nós conseguimos encadear uma série de informações que subsidiaram os pedidos de prisões e de buscas de hoje. Das 1.400 fraudes apuradas neste período de 5 meses, 1.200 foram praticadas aqui na cidade de Imperatriz. O que mostra que aqui tem um núcleo, tem uma central criminosa atuando aqui. Um fato que chamou muita atenção foi registrado aqui na UPA de Caxias. Familiares precisaram carregar o corpo de uma das vítimas infectadas pela doença na carroceria de uma caminhonete. Era madrugada em Caxias, não havia coveiros. Ninguém da prefeitura apareceu. Nenhum protocolo contra o coronavírus foi seguido. Também não tinha qualquer EPI. Os próprios familiares usavam celulares para iluminar a cova. Essa é a realidade que a gente está vivendo. A gente que vai ter que retirar o caixão, eles vão colocar só o corpo dentro do caixão e a gente vai ter que retirar e levar no carro da gente mesmo, entendeu? Para sepultar. Quando o assunto é crimes, na região dos Cocais, a morte de um policial militar assassinado a tiros por agentes da Polícia Rodoviária Federal chocou os moradores. O fato ocorreu após uma equipe da PRF apurar o acidente em que o PM teria se envolvido no local. Ainda segundo a PRF, o PM teria se alterado e sacado uma arma em direção aos patrulheiros que revidaram. Um deles teria efetuado os tiros. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal de Caxias por conta do autor dos disparos envolveu um policial rodoviário federal que estava de serviço. Este já se apresentou e, a princípio, vai responder ao processo em liberdade. O sequestro de um gerente de banco também marcou o ano aqui em Caxias. As forças de segurança pública foram mobilizadas para atender a ocorrência. Foi uma tentativa de assalto ao Banco do Brasil na cidade de Codó, mas não conseguiram êxito. Entre tantos infectados em Caxias, a Covid-19 silenciou o deputado estadual Zé Gentil, pai do prefeito Fábio Gentil. Ele estava internado desde o dia 7 de junho em um hospital de Teresina, no Piauí, após ter sido infectado pelo novo coronavírus. A família anunciou a morte do parlamentar pelas redes sociais. O corpo do deputado Zé Gentil foi enterrado no cemitério de São Benedito. Devido à pandemia da Covid-19, não houve velório. Muitos acidentes de trânsito contabilizamos por aqui e muitas vítimas, infelizmente, tivemos que mostrar na TV. Segundo as primeiras informações, um casal que trafegava sentido Caxias bateu de frente com um caminhão. A mulher chegou a ser arremessada para fora da pista. A motocicleta incendiou. Por conta do forte impacto, as vítimas morreram no local. O acidente aconteceu na BR-316, na altura do quilômetro 591, próximo ao povoado Campo Grande, trecho que liga Caxias à cidade de Timon. Fomos das chuvas e dos alagamentos às chamas. Os incêndios na vegetação se multiplicaram durante a estiagem. Já no período chuvoso, os transtornos foram outros. Estas imagens mostram como ficou o trecho na rua Beira Rio, por exemplo, logo após as chuvas. Aqui nas margens da BR-316, próximo ao balneário Maria do Rosário, os bombeiros se arriscam para chegar ao local onde a vegetação seca pegou fogo. Mas não deixamos de acreditar que poderíamos fazer de 2020, mesmo em meio a tantas dificuldades, um ano melhor. E acreditamos que 2021 também nos reserva muitas coisas boas. Assaltos assustaram moradores de várias comunidades da capital, como no Vinhais,
Bequimão, em que até o lanche da vítima foi levado. O circuito de segurança também registrou inúmeros casos de furtos de motos e carros. Um tremor de terra no interior do Maranhão. O momento exato em que prateleiras desabaram dentro de um supermercado no Recanto do Vinhais, até uma idosa arrastada durante uma ação criminosa, e de mais de 15 arrombadores de uma loja no município de São José de Ribamar. E a felicidade de um motorista libertado após ser mantido como refém por criminosos. O ano de 2020 foi movimentado na política do país e também do Maranhão. Houve adiamento das eleições de outubro para novembro por conta do coronavírus. A classe política acabou entendendo que por conta do agravamento dos casos de Covid-19, ficou melhor as eleições no mês de novembro. Já aqui em São Luís, 8 candidatos ficaram pelo meio do caminho. 2 foram para o segundo turno, o candidato Eduardo Brade, do Podemos, contra o candidato Duarte Júnior, do Republicanos. No final das contas, por 10 pontos de diferença, o candidato Eduardo Brade se consagrou vencedor das eleições para o seu primeiro mandato. A TV Difusora também se notabilizou por realizar os debates no primeiro turno aqui em São Luís. Foram os debates de maior repercussão no estado do Maranhão, aqui em São Luís, nas eleições da capital, com todos os candidatos que tinham representação no Congresso Nacional. Foram 2 debates. O segundo debate realizado pelo programa Ponto e Vírgula. E aqui no Maranhão, o PDT, junto com o PL e o Republicanos, foram os partidos que mais elegeram prefeitos. O PDT saiu na frente, o PDT que tem como presidente estadual o senador Everton Rocha. Ele, o partido dele, elegeu 42 prefeitos, mostrando força do senador, mostrando força do partido aqui no estado do Maranhão. Já aqui no Maranhão, o vice-presidente Hamilton Mourão esteve no primeiro semestre na capital maranhense e no segundo semestre foi a vez da visita do presidente Jair Bolsonaro. Pela primeira vez esteve aqui em São Luís, Imperatriz, em outras cidades, visitando algumas obras do governo federal, em especial as obras ali da BR-135 de duplicação. Em relação ainda ao governo federal, houve demissões, repercutiu as demissões, aliás, o pedido de demissão do ex-ministro Sérgio Moro, também do Mandetta, do Teixe e do Álvaro do Turismo. Todos eles acabaram deixando os seus cargos no governo federal. O mais emblemático, claro, foi a saída do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, ministro Moro, que acabou pedindo demissão por conta de interferências da Polícia Federal. Polêmicas também no governo federal relacionadas no que tange a Covid, a vacina. Declarações polêmicas do presidente da República, que já disse que não vai tomar a vacina. E espera-se que o próximo ano nós já temos aqui o início da vacinação em todo o país, na seara local, no estado, nos municípios. Aqui também teremos no próximo ano eleição da FAMEM, Federação dos Municípios Maranhenses, com o atual presidente, prefeito de Igarapé Grande, Erlando Xavier, como favorito para ser reconduzido novamente ali na FAMEM. E também, claro, as pautas relacionadas no que diz respeito aí ao governo do estado e à prefeitura de São Luís. Expectativa para o mandato de novos prefeitos aqui no Maranhão, prefeitos que assumem pela primeira vez, outros prefeitos que foram reeleitos. No caso de São Luís, especialmente, expectativa para o mandato do Eduardo Brade, pela primeira vez assume a prefeitura da capital e aí pretende dar continuidade às obras do prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Então, essa é a expectativa para 2021 na esfera federal, em relação ao auxílio emergencial, as propostas do governo e também a vacinação, e aqui no estado do Maranhão, nos seus municípios, com os novos gestores, novos vereadores e novos prefeitos assumindo. E depois do intervalo, você vai ver esporte e cultura no Maranhão antes e depois da pandemia.